Um homem que jurou nunca amar novamente encontra uma mulher desesperada em uma noite de tempestade. O que começa como um gesto de compaixão se transforma em um escândalo que abala a aristocracia do Império Brasileiro. Um barão viúvo desafia toda a nobreza ao abrir mão de seu título por amor e descobre que algumas escolhas valem mais que qualquer coroa. Mas antes de continuarmos com essa história que vai te surpreender, confira se você já está inscrito no nosso canal. E nos comentários, nos diga de onde você está nos acompanhando neste momento. Que cidade, que estado, queremos conhecer você. Agora sim, vamos mergulhar nesta narrativa de amor, sacrifício e transformação que marcou o Vale do Paraíba em 1872. O Barão de Santa Aurora não era um homem que chorava. Tinha os olhos cinzentos, duros como pedra vulcânica, e uma forma de carregar o corpo que afastava perguntas. Seu nome completo era Dom Álvaro Monteverde Teixeira de Sá, mas na região do Vale do Paraíba, entre Vassouras e Rio das Flores, ninguém se atrevia a usá-lo inteiro. Apenas Barão, apenas Álvaro, quando muito, e apenas quando necessário. Aquele homem de 52 anos havia aprendido a viver com o silêncio como quem usa uma armadura. Não era frio por natureza, embora todos pensassem assim. Era apenas que o frio havia se tornado mais seguro, mais fácil, mais confiável do que qualquer outro sentimento que pudesse experimentar. A fazenda Santa Aurora cobria aproximadamente 350 alqueires de terra fértil espalhada pelas encostas do vale. O nome havia sido escolhido pela esposa, Gabriela Marques de Albuquerque. Quando casaram havia 28 anos. Ela havia morrido fazia exatamente 6 anos, 9 meses e 14 dias. Álvaro conhecia esse número com a precisão de um homem que conta cada manhã em que acorda sem o rosto dela. A febre havia sido rápida e devastadora. Começou numa segunda-feira com dores nas articulações. Na quinta-feira, ela já não reconhecia seu próprio marido. No domingo, estava morta. O médico da região, um homem culto que havia estudado em Recife, chamou de febre palúdica, mas admitiu que não tinha certeza. Poderia ter sido tifo, poderia ter sido qualquer coisa. O que importava era que Gabriela havia partido, deixando Álvaro com uma filha de 21 anos, um patrimônio que crescia e se expandia, e um vazio no peito que nenhuma quantidade de café, açúcar ou ouro podia preencher. Ele havia jurado, naquela noite em que a enterrou sob a chuva, que nunca mais permitiria que alguém o penetrasse dessa forma, que nunca mais amaria. Cumpriu esse juramento com uma dedicação que quase parecia fanatismo. Seus administradores, seus capatazes e seus companheiros de negócios notavam como Álvaro era um homem diferente agora. Tinha o mesmo nome, o mesmo título, as mesmas terras, mas algo havia mudado fundamentalmente. Sua voz era mais seca. Suas decisões, ainda que justas, eram implacáveis. Ele não visitava mais a capital, Niterói, nem aceitava convites para os saraus que as famílias aristocráticas costumavam organizar. Sua filha, Isabel, havia se casado com um visconde e se mudado para São Paulo, deixando o pai absolutamente sozinho naquela fazenda imensa. A solidão e a disciplina daquele homem se tornaram tão notáveis que passou a ser visto como uma figura excêntrica, ainda que respeitada. Todos sabiam de sua história, do amor que havia perdido, e mantinham uma distância cuidadosa, como se o luto ainda fosse uma doença contagiosa. Álvaro trabalhou cada dia da semana. Inspecionava pessoalmente as plantações. Dormia pouco. Comia sozinho em uma sala de jantar que poderia acomodar 2 dúzias de pessoas. E esperava, sem saber muito bem o que os dias continuassem passando até que um dia deixasse de acordar. A noite de 28 de junho amanheceu carregada de sinais. O barômetro que Álvaro guardava em sua sala de escritório havia caído significativamente. As nuvens começaram a se amontoar desde a tarde, escuras e pesadas como chumbo. Os pássaros desapareceram das árvores bem antes do pôr do sol. Os animais da fazenda se comportavam de forma ansiosa, como se soubessem que algo violento se aproximava. Por volta das 7 da noite, as primeiras gotas começaram. 1 hora depois, era um verdadeiro dilúvio. Álvaro estava em seu escritório,
revisando os livros de contabilidade e a correspondência que havia chegado de Vassouras. Uma carta do seu sócio comercial em Resende o distraía. Havia questões sobre o envio de café para Santos, sobre preços de mercado, sobre a situação dos ferroviários. Ele lia e relia, tentando se concentrar, quando ouviu um de seus empregados batendo à porta. Era Benedito, um homem de 60 anos que há 40 servia à família Monteverde. Sua expressão era preocupada. "Senhor barão", disse ofegante, "a chuva é muito forte. Os caminhos da estrada estão ficando intransitáveis. Recomendo esperar até de manhã para qualquer coisa que o senhor precisar fazer." Álvaro apenas acenou com a cabeça. Ele já havia planejado uma inspeção noturna nas plantações sul, aquelas perto do rio que sempre drenavam mal. Queria checar se havia vazamentos ou problemas com a irrigação. Era a razão pela qual continuava acordado tão tarde. A tempestade o fez hesitar por um momento, mas apenas um momento. Ele se levantou, vestiu seu casaco de lã pesado, pegou a lanterna de querosene e saiu, deixando Benedito com expressão de desaprovação que Álvaro fingiu não ver. O caminho até as plantações levava uns 40 minutos de cavalo em condições normais. Naquela noite, com a chuva caindo de forma quase horizontal e o chão encharcado, levou mais de 1 hora. Álvaro era um cavaleiro experiente. Sua montaria, um animal da raça bretã chamado Capitão, era confiável e paciente. Juntos caminhavam com cuidado pela estrada que ele conhecia de cor, mesmo que a tempestade tornasse impossível ver além de alguns metros à frente. Quando estava voltando, já praticamente no regresso, próximo às 9 da noite, viu algo na estrada. A princípio pensou que fosse uma árvore caída. Quando se aproximou mais, percebeu que era uma carroça. Estava completamente tombada no lado esquerdo, com as rodas para o ar. A chuva havia acumulado água em volta dela, formando pequenas poças. Álvaro avançou com o capitão. Toda cautela agora. Foi então que ouviu um choro de criança. O choro vinha debaixo da carroça. Álvaro desceu imediatamente de seu cavalo, prendendo-o a uma árvore próxima. Aproximou-se da carroça virada, levando a lanterna, e descobriu um cenário que o paralisou. Uma mulher jovem, muito magra, com o cabelo desgrenhado e completamente encharcado, tentava proteger 3 crianças pequenas sob o que restava da estrutura da carroça. Sua roupa era de uma simplicidade extrema, um vestido de algodão remendado várias vezes, agora totalmente molhado e aderindo ao seu corpo esquelético. Os sapatos dela estavam danificados. Seus pés, que podia ver através de um rasgo no tecido, estavam roxos de frio. "Senhor", disse ela, vendo o barão, sua voz tremendo tanto de frio quanto de medo, "por favor, os meninos estão com muito frio. Nós caímos quando a roda se soltou. A estrada estava tão ruim e o vento tão forte." Álvaro não respondeu de imediato. Estava observando as crianças. Uma menina de aproximadamente 8 anos, um menino de cerca de 5 e outro ainda mais pequeno, talvez com 2 anos de idade, que chorava ininterruptamente. Todos apresentavam sinais de hipotermia inicial. Os lábios tinham uma coloração levemente azulada. Seus corpos tremiam incontrolavelmente. A mulher estava na mesma condição, talvez pior. Seus lábios eram praticamente brancos. "Você sabe montar a cavalo?" perguntou Álvaro, sua voz ainda mantendo aquela qualidade áspera que havia adquirido ao longo dos anos. "Sim, senhor. Meu marido me ensinou quando ele vivia", respondeu a mulher. Havia algo naquele "quando ele vivia" que indicava morte recente, talvez violenta ou por doença. "Preciso que você me ajude. Vou levar as crianças menores. Você vai ficar com a maior e montar comigo. Vamos para a fazenda Santa Aurora. Está a menos de 1 quilômetro daqui." A mulher assentiu, o alívio inundando seu rosto. Álvaro recolheu o menino menor primeiro, segurando-o firmemente contra seu peito. A criança, mais assustada do que ferida, começou a chorar ainda mais alto, mas Álvaro caminhou com determinação de volta para Capitão. Colocou o menino pequeno na frente da sela, bem apoiado, e depois ajudou a mulher a subir atrás dele com a menina de 8 anos. A menina estava assustada, mas obediente. "Segure-se bem", instruiu Álvaro. "Vamos andando devagar. Capitão conhece o caminho melhor do que qualquer um de nós nesta noite." Ele estava errado sobre uma coisa. A fazenda Santa Aurora não estava a menos de 1 quilômetro. Estava a quase 3 quilômetros dali.
Levou quase 20 minutos para chegar, com o capitão andando com cuidado extremo pela lama e pela chuva. Quando finalmente as luzes da casa principal apareceram através da noite tempestuosa, até o barão, que pairava estar sempre no controle, sentia o coração acelerado. Não de medo, mas de uma urgência que havia esquecido como sentir. Benedito apareceu na porta da sala de entrada assim que Álvaro entrou com as crianças. Sua expressão mudou imediatamente de preocupação, porque o barão havia saído sozinho em uma tempestade. Para choque completo, havia uma mulher desconhecida em sua casa, completamente ensopada, com 3 crianças igualmente molhadas e tremendo. "Senhor barão?" perguntou Benedito incrédulo. "Encontrei uma carroça tombada na Estrada Sul", explicou Álvaro, mantendo sua voz muito prática e profissional. "Está carregando uma passageira e suas crianças. Todos estão com hipotermia. Preciso que prepare o quarto da ala oeste, aquele com a fornalha, e traga lenha, bastante lenha, e água morna, não quente, mas morna. Também queremos roupas secas e cobertores." "Sim, senhor barão", respondeu Benedito já se movendo. Ele havia trabalhado na casa por tempo suficiente para saber que não se argumentava com Álvaro quando ele estava dando instruções nesse tom específico. A mulher, que havia descido do cavalo quando chegaram, estava observando tudo com uma mistura de gratidão e constrangimento que tocava em Álvaro. "Senhor, nós não podemos... Quer dizer, não é apropriado que nós..." começou ela. "Uma noite", respondeu Álvaro, estabelecendo limites imediatamente. "Até que a tempestade passe e você possa continuar seu caminho. Amanhã de manhã, quando o tempo melhorar, você nos dirá de onde vinha e para onde ia. Por agora, vamos garantir que ninguém aqui morra de pneumonia." A mulher assentiu rapidamente, muito aliviada de não ter que sair de novo na chuva com as crianças. Álvaro a guiou pelo corredor principal, uma galeria comprida com pisos de madeira escura e paredes brancas, até a ala oeste. O quarto que havia designado era amplo, com uma cama de casal coberta de edredom de penas, uma pequena fornalha de ferro em um canto e uma janela que dava para o jardim traseiro. Enquanto esperavam a água morna, Álvaro observou a mulher mais atentamente. Ela era magra demais, como alguém que havia passado fome recentemente. Seus olhos eram castanho claro, da cor de bem-te-vi, cercados por olheiras profundas que sugeriam noites mal dormidas. Quando pousava aqueles olhos nele, havia uma espécie de gratidão tão pura e intensa que Álvaro sentiu algo em seu peito que ele havia trancado 6 anos e meio atrás. Ele deliberadamente virou seu rosto para longe e fechou aquele portão com força. "Qual é o seu nome?" perguntou, ainda olhando para a janela escura, onde a chuva continuava a cair. "Helena Duarte, senhor", respondeu a mulher. "Helena Duarte de Oliveira. Antes disso, era meu sobrenome de casada. Meu marido, João Paulo de Oliveira, faleceu há 1 ano, tuberculose. As crianças são nossas. Mateus, que é o mais velho, tem 8 anos. Lucas tem 5. E pequeno João, que você estava carregando, tem exatamente 2 anos e 3 meses. Ela havia dado todos esses detalhes de forma muito rápida, como se temesse que Álvaro não tivesse interesse. Havia algo quase desesperado em sua necessidade de explicar sua situação. Álvaro apenas assentiu. "Descanse", disse. "Você está segura aqui por enquanto." Álvaro não dormiu bem naquela noite. Ele estava acostumado com insônia. Tinha insônia desde a morte de Gabriela, mas aquela era de um tipo diferente. Sua mente continuava repassando a cena da noite anterior, os lábios azuis das crianças, o corpo tremendo de Helena, aquele quando ele vivia que havia dito sobre seu marido. Algo sobre tudo aquilo o tinha perturbado mais do que gostaria de admitir. Levantou-se bem cedo, como era seu hábito, e foi para o escritório para revisar a correspondência. Mas sua mente não podia se concentrar nas letras. Às 5:30 da manhã, ouviu barulho vindo da cozinha. Vozes de crianças. Álvaro caminhou em silêncio até lá. O que viu o fez parar na entrada. Helena estava ajudando na cozinha. Benedito havia claramente oferecido café da manhã para ela e seus filhos, ou talvez ela houvesse simplesmente se oferecido para ajudar, porque era assim que ela era, havia ficado óbvio já naquela noite. Ela estava limpando um tomate, enquanto Mateus, o menino mais velho, comia mingau de aveia. Lucas estava no colo de uma das criadas, uma mulher mais velha chamada Deolinda,
que era responsável por manter a cozinha. A criança menor, pequeno João, estava sentado no chão com um pedaço de pão na mão, sujo de farelo. "Senhor Barão!" exclamou Helena, vendo-o, sua voz elevando um tom. "Bom dia. Nós não devíamos estar aqui. Eu avisei para os meninos, mas o Benedito insistiu que se o senhor dormisse em tão poucas horas quanto ele esperava, pelo menos as crianças não deveriam passar fome. Nós não queremos causar incômodo. Apenas..." "Está bem", respondeu Álvaro, cortando-a com um gesto da mão. "Que horas Benedito disse que a tempestade deveria passar?" "Ele disse que a manhã parecia promissora", respondeu Helena. "As nuvens já não são tão escuras. Pode ser que você esteja certo sobre melhorar. Senhor Barão, nós já causamos incômodo suficiente. Se o senhor puder nos indicar o caminho para Resende, nós não precisaremos incomodá-lo por mais tempo." Álvaro olhou pela janela. Com efeito, a tempestade havia passado. O céu ainda estava pesado, mas não ameaçador. A chuva havia parado quase que completamente, apenas uma leve garoa agora. Ele sabia que Helena era certa em dizer que deveriam partir. Quanto mais tempo ela e as crianças permanecessem na fazenda, mais complicado as coisas se tornariam. Mas então Lucas, o menino de 5 anos, olhou para ele com aqueles olhos grandes e inocentes. "Você é um príncipe?" perguntou o menino, com a lógica simples das crianças. "Porque a mamãe disse que você nos salvou como um príncipe faria em uma história." Álvaro sentiu aquele mesmo aperto no peito. Ele havia prometido a si mesmo nunca mais isso. Mas uma promessa feita em luto, pensou de repente. Talvez fosse apenas uma outra morte. Uma morte de esperança, elegida voluntariamente e executada com precisão. Ele olhou para Helena novamente. Ela havia se virado, constrangida, mas havia um leve sorriso em seus lábios. "Sim", respondeu ele para Lucas, sua voz mais suave do que tinha sido em anos. "Talvez você esteja certo. Sobre uma coisa, pelo menos." Álvaro havia planejado que a permanência de Helena e suas crianças fosse temporária. Havia planejado uma noite, talvez 2, para garantir que estivessem completamente recuperados da hipotermia. Mas quando chegou a noite do primeiro dia, ele descobriu que não havia pensado realmente no que aconteceria depois. Helena havia estado ajudando na cozinha a pedido de Benedito. Havia ajudado Deolinda a preparar o almoço, depois a limpar. Havia feito os remendos nas roupas das crianças, utilizando um kit de costura que Benedito havia oferecido. Havia ensinado o pequeno João a comer de forma mais adequada. Havia feito Mateus se sentar e praticar sua leitura com um dos livros que havia encontrado na biblioteca de Álvaro. A noite chegou. Helena veio encontrar Álvaro na sala de estar. "Senhor Barão, eu pensei em tudo isso", disse ela, e havia determinação em sua voz agora. "Sobre o que acontecerá quando eu partir. A verdade é que não tenho para onde ir. Meu vilarejo, Bananal, foi devastado pela seca 2 anos atrás. Meu marido adoeceu e morreu. Meus pais morreram há muito tempo. Não tenho irmãos nem irmãs. Não tenho tios ou tias que pudessem nos ajudar. Eu estava indo para São Paulo porque ouvi dizer que havia trabalho lá para mulheres viúvas, em fábricas de têxteis. Mas a carroça que peguei caiu e agora eu não tenho dinheiro para comprar outra passagem." Ela havia dito tudo muito rapidamente, como se temesse interrupção. Seus olhos estavam vermelhos. Havia chorado naquela tarde, pensou Álvaro. Provavelmente enquanto limpava ou cozinhava, em um momento em que ninguém estava observando. Ele estava começando a entender que Helena Duarte era uma mulher que sofria em silêncio, por cortesia e dignidade. "Então qual é sua proposição?" perguntou ele, sua voz deliberadamente neutra. "Eu poderia trabalhar para você", disse Helena, "por um tempo. Alguns meses, talvez até 1 ano, enquanto eu poupo dinheiro suficiente para começar de novo em outro lugar. Eu não preciso de muito. Apenas comida para os meninos, um lugar para dormirmos e um pequeno salário, se fosse possível. Posso fazer praticamente qualquer trabalho. Cozinhar, lavar, costurar, cuidar de animais. Trabalho desde os 7 anos. Não tenho medo de trabalho duro." Álvaro a observou. Era verdade que a fazenda tinha necessidade de mais ajuda. A morte de Gabriela havia significado que muitas das tarefas que ela fazia simplesmente não eram feitas. Os jardins estavam negligenciados. As roupas eram lavadas apenas de 2 em 2 semanas, em vez de semanalmente.
As refeições, embora adequadas, careciam de criatividade. E havia algo sobre a forma como Helena havia cuidado de suas crianças, sua inteligência simples e prática, que sugeria que ela seria útil de muitas maneiras. Um teste, disse Álvaro finalmente. 3 meses. Se ao final desse tempo você ainda desejar partir, arranjarei uma passagem para você ir aonde quiser, e você terá economizado dinheiro suficiente para começar de novo em outro lugar. É uma oferta justa? O rosto de Helena se iluminou de uma forma que Álvaro nunca havia visto em uma pessoa. Havia alegria ali, e esperança, e um alívio tão profundo que era quase como se alguém tivesse removido um peso que ela havia estado carregando. Sim, disse ela, sua voz tremendo levemente. Sim, senhor barão, é mais que justa. É generosidade. Eu não tenho palavras para... Não há necessidade de palavras, respondeu Álvaro, virou-se para olhar pela janela para as montanhas escuras fora da fazenda. Apenas certifique-se de que suas crianças entendem que as regras aqui são simples. Trabalho duro, honestidade e respeito. Compreendeu? Sim, senhor, respondeu Helena. Compreendido completamente. Naquela noite, quando ela havia saído, Álvaro ficou sozinho em sua sala e pensou, pela primeira vez em 6 anos e meio, que talvez o juramento que havia feito fosse menos um voto sagrado e mais um hábito. As semanas se transformaram em meses e Helena se mostrou ser exatamente o que havia prometido. Era uma trabalhadora incansável. Acordava antes do amanhecer e era a última a dormir. Organizou a cozinha de forma que as refeições fossem preparadas com mais eficiência. Começou a cultivar uma pequena horta de temperos e vegetais que Álvaro havia negligenciado. Ensinou às outras criadas técnicas simples de conservação de alimentos que ela havia aprendido em Bananal. As roupas da casa começaram a ser lavadas regularmente novamente. Os quartos foram limpos e arejados de forma apropriada, mas não era apenas isso. Helena tinha uma forma de se relacionar com as pessoas, com Benedito, com Deolinda, com os outros empregados, que era respeitosa sem ser submissa. Ouvia os problemas deles. Oferecia sugestões práticas quando pedia ajuda. Quando Deolinda teve um resfriado terrível em agosto, foi Helena quem preparou chás de gengibre e mel, quem garantiu que ela repousasse enquanto o trabalho era coberto. Quando um dos garotos da estabaria, um menino de apenas 12 anos, machucou o pé enquanto trabalhava, foi Helena quem limpou a ferida e o manteve limpo para evitar infecção. As crianças também floresciam. Pequeno João estava ganhando peso e perdendo aquela palidez doentia que havia trazido da estrada. Lucas havia começado a brincar com algumas das crianças dos empregados, sorriso agora audível regularmente na fazenda. Mateus havia desenvolvido uma fascinação pelos livros de Álvaro. Álvaro havia notado o menino pairando em volta da biblioteca e havia oferecido, meio relutantemente, que poderia vir ler alguns dos livros mais simples. O menino havia aceitado essa oferta como se lhe houvessem oferecido ouro. Álvaro começou sem planejamento consciente a passar mais tempo fora de seu escritório. Ele encontrava razões para ser na cozinha pela manhã. Ele começava a fazer inspeções nas plantações nos momentos em que Helena também estava trabalhando nos jardins. Ele notava quando seu cabelo estava preso de forma diferente. Ele notava quando ela sorria, o que acontecia com mais frequência agora, especialmente quando estava com as crianças. Ele notava o som de sua voz quando ela cantava enquanto trabalhava, canções simples que havia aprendido em Bananal. 3 meses já haviam passado. Ele sabia que era o tempo que havia designado para a permanência temporária de Helena. Ele sabia que era hora de conversar sobre sua partida, de discutir a passagem para São Paulo que havia prometido. Mas uma noite em setembro, quando Helena estava na cozinha preparando o jantar e Álvaro entrou fingindo necessidade de água da torneira, o que era uma desculpa transparente, já que podia facilmente ter chamado alguém para trazer, ele simplesmente não conseguiu dizer as palavras. Helena, começou ele, sua voz áspera como sempre era quando tinha que lidar com emoções. Sim, senhor barão, respondeu ela, se virando com uma tigela de abóbora em mãos. Ele abriu a boca, fechou-a novamente. Nada, disse finalmente. Apenas, a abóbora tem bom cheiro. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia interpretar completamente. Parte diversão, parte compaixão, parte algo mais complexo.
Sim, senhor. A colheita foi muito boa este ano. Naquela noite, Álvaro escreveu uma carta para sua filha Isabel em São Paulo. Uma situação mudou aqui, escreveu. Não estou certo como ela vai se desenrolar, mas por enquanto, preciso que as coisas permaneçam como estão. Novembro chegou trazendo consigo as primeiras chuvas da estação e também o primeiro sinal de problemas. Álvaro havia recebido uma carta de seu amigo e vizinho, o barão de Itambi, Rodrigo de Vasconcelos Pereira Bittencourt. Rodrigo era um homem 1 ano mais novo que Álvaro, com quem havia crescido, com quem havia passado os anos de juventude. Haviam se afastado um pouco quando Álvaro se retirou após a morte de Gabriela, mas as amizades da infância têm maneiras de persistir. Meu caro Álvaro, escrevia Rodrigo, escuta-se na região coisas sobre você que é importante serem discutidas entre homens de honra antes que ganhem o ouvido das mulheres da corte. Ouço dizer que você tem uma mulher desconhecida vivendo em Santa Aurora, uma camponesa viúva, e que ela não está ali como criada, ao menos não como simples criada, algo mais discreto. A carta continuava, mas o ponto já havia sido feito. Álvaro leu novamente a frase, algo mais discreto, e sentiu a raiva queimando em seu peito, porque a sugestão era clara, que havia algo inapropriado entre ele e Helena, que ele havia quebrado de alguma forma os códigos não ditos que mantinham a sociedade aristocrática juntos, que uma viúva de posição humilde, vivendo sob seu teto, era prova de degeneração moral. Ele respondeu à carta com frieza característica. Rodrigo, a mulher que vive em Santa Aurora é uma viúva deslocada, que ofereci trabalho em troca de serviço. Nada mais. Seus serviços têm sido valiosos e ela é capaz. Seus filhos também não causam problemas. Se há outras interpretações de seus vizinhos, são inventadas e sem base em qualquer realidade. Permaneço seu amigo e espero que você permaneça meu também, mas não vou explicar minha administração de minha própria fazenda para apaziguar fofocas. Mas Álvaro sabia que essa carta resolveria pouco. O dano já havia sido feito. Ele havia se retirado da sociedade aristocrática por 6 anos. Havia luto. Agora, de repente, havia uma mulher em sua casa. Uma mulher bonita, ainda que simples. Uma mulher que o fez, para desespero de Álvaro, sentir-se vivo novamente. 2 semanas depois, recebeu uma visita. Era o Visconde de Pilar, Henrique de Alves Monteiro, que era afastado parente do príncipe regente. Henrique visitava a região pelo menos 2 vezes por ano, inspecionando as propriedades e garantindo que a infraestrutura necessária para a exportação de café estava sendo mantida. Mas desta vez, sua visita tinha propósitos adicionais. Álvaro recebeu-o em sua sala de estar. Henrique era um homem de 45 anos, com cabelo penteado para trás com pomada, trajando um terno de tecido fino que havia vindo de Lisboa. Seus maneirismos eram precisamente aqueles de um homem que havia passado muito tempo na corte. Meu querido Álvaro, disse Henrique, abraçando-o de forma que Álvaro o encontrava irritante. Que boato está circulando sobre você, meu caro, continuou Henrique, sentando-se com a elegância de alguém que havia passado a vida em salões formais. Dizem que você tornou-se um eremita, que você rejeita convites, que você vive como um homem do campo e não como um homem de sua posição. Mas isso não é tão preocupante quanto os sussurros mais delicados. Álvaro manteve sua expressão neutra, embora sentisse a raiva queimando por baixo. Ouço dizer que você tem uma mulher vivendo em sua casa, continuou Henrique, sua voz adotando um tom confidencial, como se estivesse compartilhando um segredo importante entre homens que compreendiam o mundo. Uma mulher de origem humilde, que ela não é simplesmente uma empregada, mas algo mais próximo de uma companheira. Sua informação está incorreta, respondeu Álvaro, sua voz fria como gelo. Essa mulher é uma viúva deslocada que fornece trabalho valioso pela fazenda, nada mais. Henrique sorriu de forma que sugeriu que ele sabia mais do que estava dizendo. Meu caro Álvaro, não é necessário manter aparências entre nós. O mundo compreende que um homem tem necessidades, especialmente um homem que esteve sozinho por tanto tempo. O príncipe regente, que por acaso é meu primo, falou-me de você apenas na semana passada. Ele tem grande consideração por você, mas ele está preocupado. Uma indiscrição, mesmo de natureza privada,
pode prejudicar a reputação de um homem de sua posição. Então o príncipe está enviando você para repreender-me por fraternizar com minha própria funcionária? Perguntou Álvaro, sua paciência se esgotando. Não repreender, respondeu Henrique, levantando-se e caminhando até a janela que dava para os jardins. Como se por coincidência, embora Álvaro suspeitasse que era tudo menos coincidência, Helena estava visível lá, regando as plantas. Henrique a observou por um longo momento. Mas sugerir. O príncipe regente, através de mim, gostaria de oferecer-lhe algo, uma oportunidade, uma correção, se você preferir chamar assim. Que tipo de oportunidade? Perguntou Álvaro, embora tivesse uma ideia cada vez mais clara do que se aproximava. A condessa de Santa Leopoldina, viúva há 3 anos, está procurando por um novo marido, disse Henrique, virando-se de volta para Álvaro, com uma expressão que pretendia ser amigável. Ela tem 42 anos, propriedades consideráveis em Resende e relações excelentes com a coroa. O casamento seria vantajoso para você, para sua posição, para sua reputação, que naturalmente essa indiscrição com a mulher da classe trabalhadora seria discretamente esquecida. Álvaro sentiu a raiva transformar-se em algo ainda mais perigoso, uma claridade fria e objetiva. Você está me dizendo que o príncipe regente está sugerindo que eu deveria descartar a mulher que vive em minha casa, que trabalha para mim, que é uma mãe viúva e desesperada, para casar-me com uma condessa por questões de conveniência? Não descartar, respondeu Henrique, e havia até mesmo um indício de apologia em sua voz, como se soubesse que o que estava fazendo era desagradável. Providenciar um futuro para ela, uma quantia generosa em dinheiro. Uma recomendação de emprego em outra fazenda, talvez fora da região. Ela seria cuidada, mais distância. Isso é muito razoável, você não acha? Henrique permaneceu na fazenda por 2 dias. Álvaro o tratou com polidez fria, oferecendo as refeições adequadas e hospedagem apropriada. Durante todo esse tempo, Helena continuava seu trabalho como sempre, sem saber, ou fingindo não saber, que havia uma conversa em andamento sobre seu futuro. No segundo dia, após o café da manhã, Henrique se despediu. Álvaro caminhou com ele até seu carruagem. Reflita sobre a oferta, disse Henrique, subindo para o interior do veículo. O príncipe não é um homem paciente, mas ele é justo. Você tem 1 mês para tomar sua decisão. Álvaro observou a carruagem partir, desaparecendo entre as plantações de café. Então ele se virou e caminhou direto para a cozinha, onde sabia que Helena estava preparando o almoço. Quando entrou, ela olhou para ele e soube imediatamente que algo havia mudado. — Senhor barão? — perguntou, sua faca parando no meio de cortar uma cebola. — Saia, come, disse Álvaro. Deixe o almoço. Deolinda pode cuidar. Saia comigo agora. Helena colocou a faca para baixo, se limpou as mãos em um pano e saiu com ele sem questionar. Álvaro a levou até a parte mais remota dos jardins, onde haviam algumas árvores antigas que ofereciam privacidade completa. Apenas então ele falou. Essa visita que recebi, começou ele, era do príncipe regente, através de seu mensageiro. Ele quer que eu case com a condessa de Santa Leopoldina. Ele quer que você deixe a fazenda. Helena ficou pálida. Álvaro viu o pânico começar a subir em seu rosto. Entendo, senhor, disse ela, sua voz pequena. Eu sempre soube que isso era temporário. Eu preparei os meninos para isso. Nós podemos partir na próxima semana. Eu tenho dinheiro suficiente agora. Nós iremos para São Paulo como eu planejei. Não, respondeu Álvaro, e havia algo em sua voz que a fez parar de falar. Você não compreendeu. Ele respirou fundo. Por 6 anos e meio, ele havia sido um homem que sabia exatamente quem era e qual era seu lugar no mundo. Um viúvo. Um homem de posição e propriedade. Um homem que havia enterrado seu coração com sua esposa. Nos últimos meses, Helena havia começado a desenterrá-lo. E agora, neste momento, ele tinha que fazer uma escolha. Helena, disse Álvaro, sua voz mais suave do que ela havia ouvido antes. Você gostaria de permanecer em Santa Aurora? Não como empregada, como minha esposa. Helena ficou completamente imóvel. Seus olhos se alargaram. Senhor, eu não compreendo. O príncipe, a condessa, sua reputação. Eu estou completamente ciente de tudo isso, respondeu Álvaro. E eu estou dizendo que não me importa.
Nem a condessa, nem a corte, nem o príncipe regente. Durante 6 anos, eu escolhi estar morto. Você e seus filhos me trouxeram de volta à vida. Não é o que a sociedade esperaria de mim. É contra tudo o que meus pares acreditam ser apropriado. Mas é o que eu escolho. Álvaro, sussurrou Helena, e era a primeira vez que ela usava seu nome de batismo em vez de seu título. Você não sabe, você não entende o que isso significaria para você. Eles irão destruir você socialmente. Ninguém da corte o aceitará. Sua filha, minha filha é uma mulher inteligente, respondeu Álvaro. Ela compreenderá. E enquanto aos outros? Então que seja, eu não preciso de sua aprovação. Precisei durante muitos anos porque estava muito fraco para ficar sozinho. Mas você me deu força, Helena. Seus filhos me deram força. E eu não vou devolver isso para agradar a uma condessa ou um príncipe. Helena olhou para ele por um longo tempo. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Se você fizer isso, disse ela, sua voz tremendo, você saberá que é por escolha própria, que ninguém o forçou, que você tinha outra opção, você compreende? Sim, respondeu Álvaro. Eu compreendo perfeitamente. Álvaro escreveu sua resposta ao príncipe regente naquela noite. A letra foi cuidadosa, cada palavra deliberada. Ele tinha que ser muito claro sobre suas intenções, para não haver espaço para mal-entendido. Sua Alteza, escreveu, recebi a proposta transmitida pelo Visconde de Pilar com respeito a um possível casamento com a Condessa de Santa Leopoldina. Depois de refletir cuidadosamente, devo informar-lhe que tal união não é do meu interesse. Ao invés, declaro minha intenção de casar-me com a senhora Helena Duarte de Oliveira, viúva que atualmente reside em Santa Aurora como trabalhadora. Esta decisão é tomada com conhecimento pleno das implicações sociais e das possíveis reações da aristocracia. Não é uma decisão precipitada, mas sim uma feita com consideração completa e com genuína convicção de coração. Espero que a coroa entenda que um homem de minha idade e posição tem o direito de escolher seu próprio caminho, especialmente em questão de matéria tão pessoal quanto o casamento. Respeitosamente submeto, Dom Álvaro Monteverde Teixeira de Sá, barão de Santa Aurora. Álvaro entregou a carta para Benedito para ser enviada para Niterói no primeiro correio disponível. Então, ele foi em busca de Helena. A encontrou na cozinha, como esperava. Eu enviei minha resposta, disse ele simplesmente. Cá informei o que vou casar-me com você. Se você ainda estiver disposta, é claro. Helena colocou para baixo o que estava fazendo. Havia uma expressão em seu rosto que Álvaro não conseguia categorizar completamente. Era medo e esperança, e alegria e preocupação, tudo ao mesmo tempo. Mateus, Lucas, pequeno João, disse ela, chamando seus filhos. Os meninos apareceram, o mais velho primeiro, depois os outros. Venham aqui. Os 3 se aproximaram curiosos. Helena respirou fundo. O barão está me pedindo para casar-me com ele, disse ela, e sua voz não tremeu. Ele ofereceu para você todos serem sua família legalmente, para que você tivesse um sobrenome que não é apenas do seu pai falecido, mas também do homem que vos amará como seus próprios filhos. Mas isso também significa que nós enfrentaremos pessoas que não aprovação essa escolha. Pessoas que dirão coisas desagradáveis, coisas sobre mim, coisas sobre o barão, coisas sobre você. E você precisará ser forte. Você precisará compreender que aqueles que falam essas coisas falam a partir da ignorância e do medo, não da verdade. Compreendido? Mateus, com seus 8 anos e sua solenidade precoce nascida da adversidade, assentiu. Nós compreendemos, mãe. Nós ficaremos com você e com o senhor barão, onde quer que vá. Lucas simplesmente sorriu. Pequeno João agarrou o dedo de Álvaro. Álvaro colocou sua outra mão na cabeça de Helena. Então é decidido, disse ele, sua voz tão calma quanto um homem poderia estar quando seu mundo inteiro estava mudando. Será um casamento simples, sem grande cerimônia. Isso é o que você deseja? É o que eu desejo, respondeu Helena. Simples, verdadeiro, com você, com meus filhos. É tudo o que preciso. A notícia de que Álvaro pretendia casar-se com uma camponesa desconhecida espalhou-se pela região como fogo em capim seco. Dentro de uma semana, toda a aristocracia do Vale do Paraíba havia ouvido rumores. Dentro de 2 semanas, as cartas começaram a chegar,
Cartas de vizinhos nobres, de amigos de infância, de parentes distantes. Quase todas expressavam a mesma mensagem em diferentes palavras. Que Álvaro estava cometendo um erro terrível, que estava desonrando o nome Monteverde, que estava se degradando. Seu amigo Rodrigo veio visitá-lo pessoalmente. Quando chegou, Álvaro o recebeu na sala de estar, não no escritório, uma escolha deliberada que indicava que isso era assunto pessoal, não negócio. "Você enlouqueceu", disse Rodrigo, depois de apenas alguns momentos de formalidades. "Álvaro, você enlouqueceu completamente. Uma mulher camponesa, os filhos de outro homem. Como você pensa que isso será recebido? Como você pensa que sua filha Isabel o receberá quando voltar para o Rio?" "Isabel me escreveu", respondeu Álvaro, mantendo sua voz perfeitamente calma. "Ela está vindo à fazenda semana que vem. Ela disse em sua carta que reserva julgamento até conversar comigo pessoalmente. Isso é mais do que minha amizade parece estar oferecendo. Amizade exige verdade", replicou Rodrigo, levantando-se e caminhando para a janela, onde Helena era visível nos jardins com as crianças. "E a verdade é que você está destruindo tudo pelo qual trabalhou. Sua reputação, sua posição, a herança que você deixará para sua filha. Minha filha herdará uma fazenda valiosa, terras produtivas, riqueza considerável", respondeu Álvaro. "O que ela não herdará é um pai que viveu uma mentira para agradar a sociedade. Isso é uma herança que eu não estou disposto a deixar." Rodrigo se virou para encarar o amigo. "Você ama essa mulher?" Álvaro hesitou apenas por um momento. "Sim", disse ele finalmente, "amo-a muito mais do que pensei que seria capaz de amar novamente depois da morte de Gabriela." "Então você está cometendo um sacrifício em nome do amor", disse Rodrigo, em voz mais suave agora. "Sacrificando tudo pelo que você acredita que vale a pena. Isso é bem diferente de enlouquecer." "Isso é o que eu penso", concordou Álvaro. Rodrigo suspirou profundamente. "Bem, então você é um homem que seguiu seu coração. Que Deus o proteja, porque a sociedade certamente não o fará." Quando Rodrigo se foi, Álvaro pediu a Helena que viesse com ele até o escritório. Havia algo que ele precisava conversar com ela sobre as implicações legais de seu casamento. "Você compreende", disse Álvaro, sentando-se atrás de sua mesa de mogno pesado, "que quando você se casar comigo, você se tornará uma mulher de posição. Legalmente, isso muda muitas coisas. Seus filhos receberão o sobrenome Monteverde. Você terá acesso a meu dinheiro, minhas propriedades. Se algo me acontecer, você será minha herdeira legítima, junto com Isabel." Helena o observava com aquele olhar que Álvaro havia começado a conhecer. Aquele olhar de alguém que estava processando algo que era muito grande demais para ser completamente compreendido. "Você está dizendo que você vai dar a nós?" perguntou ela. "Estou dizendo que você será minha esposa", respondeu Álvaro. "Não em nome apenas, mas legalmente, completamente. Como Gabriela foi, compreende?" "Sim", respondeu Helena, sua voz baixa. "Eu compreendo." Isabel chegou em uma terça-feira no meio da tarde. Ela ainda era bonita aos 31 anos, embora a vida em São Paulo, com seu marido Visconde de Piaçaba, a tivesse endurecido de forma que sua mãe nunca havia endurecido. Ela desceu de seu carruagem com uma expressão que era perfeitamente neutra. Nenhuma alegria em ver seu pai, mas também nenhuma fúria. Apenas espera. Álvaro a recebeu no saguão de entrada. Por um momento, eles apenas se olharam. Havia uma lacuna entre eles agora. Uma lacuna feita de 6 anos de luto quase total e ausência de sua filha em sua vida. "Pai", disse Isabel finalmente, sua voz formal. "Você se vê bem, mais bem do que quando eu era visitá-lo pela última vez." "Você também está bem", respondeu Álvaro. "Obrigado por vir. Eu sei que foi uma viagem longa de São Paulo." 3 dias de carruagem", confirmou Isabel. 3 dias para pensar sobre as coisas que planejava dizer a você. E descobri que agora que estou aqui, não tenho muita certeza sobre o que dizer. Álvaro a levou para a sala de estar. Pediu para que trouxessem chá, e depois ele começou a contar a história. Não a versão que os boatos haviam criado, mas a verdade real. Sobre encontrar Helena na tempestade, sobre seu trabalho, sobre como ela havia trazido vida de volta para a fazenda e para ele próprio. Sobre como ele havia chegado à conclusão de que viver apenas para o dever, apenas para a posição, apenas para a aparência,
Era uma forma de morte em vida. Isabel o ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse: "Eu gostaria de conhecê-la." Helena estava nervosa. Álvaro podia ver isso, embora ela tentasse escondê-lo. Ela havia se vestido em um de seus melhores vestidos, um que Álvaro havia trazido para ela de Vassouras. Um tecido azul simples, mas bem feito. Seu cabelo estava preso em um penteado cuidadoso que Deolinda a havia ajudado com. Seus dedos tremiam enquanto ela alisava as pregas de seu vestido repetidamente. "Você não precisa estar assustada", disse Álvaro a ela enquanto esperavam no jardim da frente. "Seu pai era um duque", respondeu Helena. "Sua mãe era uma condessa. Sua esposa foi uma mulher de posição. E agora, sua filha está aqui para conhecer a mulher camponesa que está prestes a tornar-se sua mãe. Então sim, eu estou assustada." Isabel saiu pela porta da frente. Álvaro viu seus olhos se moverem de Álvaro para Helena, então novamente de volta para Álvaro. Havia algo em sua expressão que era difícil de ler. "Então esta é a mulher", disse Isabel. Não unkindly, mas não com entusiasmo tampouco. "Isabel, esta é Helena Duarte de Oliveira", disse Álvaro. "Helena, esta é minha filha, Isabel." Helena fez uma reverência ligeira, um gesto que era automático para ela, aprendido de uma vida de deferência. "É uma honra conhecê-la, senhorita", disse ela. Isabel estudou Helena por um longo momento. Então, de forma que ninguém esperava, ela sorriu. Não uma meia sorriso de poitasse, mas um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos. "Você se referiu a mim como senhorita", disse Isabel. "Embora eu seja uma mulher casada e, consequentemente, senhora, você nem sequer sabe os protocolos." Helena ficou vermelha. "Desculpe-me, senhora. Eu não deveria ter..." Não, respondeu Isabel caminhando mais perto. "Você deveria. Você não sabe nenhum dos protocolos que as mulheres de minha classe conhecem desde a infância. E isso é exatamente o ponto. Você é honesta. Você não sabe como esconder-se atrás de palavras vazias e significados duplos. Isso é refrescante. Pai, ela é uma pessoa genuína." Álvaro viu o alívio inundar o rosto de Helena. "Venha", disse Isabel a Helena. "Mostre-me a fazenda. Gostaria de ouvi-la contar sobre seu trabalho aqui. E sobre esses filhos que ouço dizer que estão crescendo sob seu cuidado." Os três caminharam juntos pelos jardins. O pai, a filha e a mulher que em alguns dias seria legalmente a mãe de Isabel por casamento. E pelos primeiros 5 minutos, Álvaro viu sua filha e Helena conversando como se tivessem conhecido a vida toda. A tensão em seus ombros relaxou. Talvez, pensou, talvez isso fosse possível depois de tudo. O casamento aconteceu em uma manhã fresca de outubro. Álvaro havia insistido em uma cerimônia simples, mas ele havia subestimado como a comunidade de trabalhadores da fazenda desejava celebrar. Não havia grande chiesa. A cerimônia aconteceu na pequena capela privada de Santa Aurora, aquela que havia sido construída quando a fazenda foi estabelecida 70 anos antes. Mas havia muitos convidados que não haviam sido oficialmente convidados. Os trabalhadores da fazenda alinhavam-se do lado de fora da capela. Deolinda chorava abertamente, com um lenço branco entre as mãos. Benedito estava de pé perto da porta, uma expressão de dignidade respeitosa em seu rosto. Dentro da capela, um padre itinerante que havia vindo de Resende especificamente para realizar a cerimônia estava de pé diante do altar. Isabel estava com Helena, segurando o único buquê de flores que havia em Santa Aurora, uma coleção de rosas e hortênsias que Helena havia cultivado nos jardins. Os 3 filhos de Helena estavam de pé ao lado de sua mãe. Mateus com uma gravata emprestada de Álvaro, que ficava muito grande, Lucas com os olhos arregalados e pequeno João dormindo nos braços de Deolinda. Álvaro entrou pela porta lateral. O padre o observou. Depois observou Helena. Houve um momento de hesitação no rosto do religiosa. Ele havia sido informado que estava casando um barão com uma mulher da classe trabalhadora, mas conhecer a realidade disso era diferente. Então ele começou a cerimônia. As palavras eram as mesmas que haviam sido ditas em inúmeras cerimônias. Os votos eram os mesmos, mas o significado era diferente aqui. Não havia alianças de ouro. Álvaro havia oferecido uma, mas Helena havia recusado, dizendo que era extravagância demais. Em vez disso, eles trocaram fitas.
fitas simples que Isabel havia tecido, de forma que Helena também havia aprendido em Bananal. Quando veio o momento de "você pode beijar a noiva", Álvaro hesitou apenas por um segundo. Ele ainda havia beijado Helena, na privacidade de seus encontros nos jardins, mas isso era diferente. Isso era público, isso era uma declaração. Então ele colocou sua mão sob seu queixo e a beijou suavemente, completamente diante do padre de sua filha e dos espíritos de todos aqueles que tinham vindo antes. Houve silêncio por um momento. Então Benedito começou a aplaudir. Os outros o acompanharam. Quando Álvaro e Helena saíram da capela, havia uma linha de trabalhadores os saudando. Sua alegria genuína e não performativa. Mais tarde, quando a cerimônia havia terminado e os convidados íntimos haviam se retirado, Álvaro encontrou Helena sozinha no quarto que agora era deles, o quarto principal da casa, que havia pertencido a Álvaro e Gabriela e que havia permanecido praticamente sem mudanças por 6 anos. "Você transformou este lugar em um inferno social", observou ele, não sem humor, enquanto a observava remover os alfinetes de seu cabelo. "Eu o fiz", concordou Helena. "Mas você escolheu permanecer aqui comigo em vez de sair dele." "Que eu o fiz", respondeu Álvaro, "e faria de novo." A reação da corte foi exatamente o que Álvaro havia esperado que fosse. Não era violenta e dramática. A aristocracia brasileira era muito refinada para isso. Em vez disso, era lenta, deliberada e completamente eficaz. Álvaro foi excluído de eventos. Seu nome foi omitido de listas de convidados. Os vizinhos que havia conhecido a vida toda começaram a encontrar razões para não o visitar. O príncipe regente não respondeu pessoalmente à carta de Álvaro. Em vez disso, um emissário oficial veio de Niterói com uma notificação formal. Álvaro havia desafiado a autoridade do príncipe ao rejeitar a proposta de casamento oferecida. Mais grave ainda, havia comprometido o status moral esperado de um homem de sua posição ao unir-se a uma mulher de classe social inferior. Embora a coroa não pudesse dissolver um casamento, isso era responsabilidade da igreja, a coroa poderia remover o título de barão. Isso seria feito a menos que Álvaro se submetesse a uma revisão formal de seu comportamento perante um conselho de aristocratas designados pela coroa. Álvaro leu a notificação 2 vezes. Então ele pediu papel e tinta e escreveu uma resposta. "Sua Alteza", escreveu, "recebi a notificação formal em que relação ao meu casamento recente. Devo informar-lhe que não vou me submeter a nenhuma revisão. Meu casamento é legal, sacramentalmente abençoado e conduzido de acordo com as leis do Império Brasileiro. Que eu tenha escolhido uma esposa de origem simples em vez de uma escolhida pela corte é minha prerrogativa como homem livre. Se a coroa deseja revogar meu título de barão por isso, então que seja feito. Nenhuma coroa é mais valiosa do que a paz de meu próprio coração. Mas advertência: se você remover meu título, você admitirá ao mundo que a coroa está perseguindo um homem porque ele amou uma mulher, porque acredita em liberdade de escolha pessoal. Isso será visto não como força, mas como fraqueza. Respeito. Dom Álvaro Monteverde Teixeira de Sá, anteriormente Barão de Santa Aurora." Álvaro selou a carta. Quando Helena perguntou se ele tinha certeza, ele respondeu que nunca havia tido tanta certeza de nada. A resposta veio 3 semanas depois. O título era revogado. Álvaro Monteverde Teixeira de Sá não era mais o Barão de Santa Aurora. Ele era apenas Álvaro Monteverde Teixeira de Sá, um homem particular com uma propriedade valiosa e uma esposa questionável. Quando recebi a notificação, Álvaro a leu enquanto Helena preparava almoço. Ele caminhou até a cozinha. "Já não sou um barão", disse ele simplesmente. Helena parou de cortar verduras. Você desistiu disso?" "Não desisti", respondeu Álvaro. "Foi-me tirado. Pela coroa. Porque eles não conseguem compreender por que um homem escolheria você em vez de uma condessa." Helena colocou a faca para baixo. Ela caminhou até Álvaro e abraçou-o. "Você sacrificou tudo", sussurrou ela. "Não sacrifiquei nada", respondeu Álvaro, segurando-a contra seu peito. "Eu recebi muito mais do que perdi." Os meses que se seguiram foram de ajuste para todos. Sem o título, Álvaro não era mais convidado para os saraus e eventos que marcavam a vida social dos aristocratas.
Os vizinhos nobres visitavam com menos frequência. Alguns desapareceram completamente. Mas Álvaro descobriu que, surpreendentemente, isso importava muito menos do que havia pensado que importaria. Em vez disso, ele começou a construir uma nova vida. Uma vida que era baseada em coisas que ele havia negligenciado por 6 anos. Levava os filhos de Helena com ele quando visitava as plantações, ensinando-os como o café era cultivado e processado. Ele começou a restaurar a biblioteca da fazenda, e Mateus, agora com 9 anos, começou a aparecer lá regularmente, lendo por horas, enquanto Álvaro trabalhava em seus livros de contabilidade. Helena, entretanto, transformou a casa, não através de grandes redesenhos ou gastos extravagantes, mas através de pequenas coisas. Trouxe cor para os quartos, colocou vases de flores em vários lugares, organizou os almoços de forma que fossem ocasiões de conversa em vez de eventos solenes, convidou a comunidade de trabalhadores para celebrações nos dias de festa, transformando o que havia sido uma propriedade aristocrática isolada em algo mais como um lugar onde as pessoas pertenciam. Isabel ficou por 2 meses. Quando se foi, ela e Helena haviam desenvolvido uma verdadeira afeição uma pela outra. "Vocês vão ser felizes", disse Isabel a seu pai no dia da partida. "Ainda que o mundo não compreenda, vocês vão ser muito felizes." 1 ano passou. Então, 2. A vida que Álvaro e Helena construíram não era a vida que a aristocracia esperava. Não havia recepções elegantes, nem jantares diplomáticos. Não havia socialites competindo pela atenção de Helena. Mas havia algo que era muito mais valioso. Havia paz. Os filhos de Helena cresceram sob os cuidados de um homem que os amava genuinamente. Mateus foi enviado para estudar em Resende e depois Rio de Janeiro, em uma escola que aceitava filhos de proprietários de terras. Lucas mostrou talento para a mecânica e começou a ajudar a gerenciar os sistemas de irrigação das plantações. Pequeno João cresceu robusto e feliz, sem memórias das noites que havia passado tremendo de frio. Ele tinha o nome completo de João Álvaro Monteverde e corria pelos jardins como se possuísse o mundo inteiro. Benedito envelheceu. Aos 68 anos, começou a passar menos tempo nos trabalhos diários e mais tempo compartilhando histórias com os meninos. Deolinda permaneceu como o coração da cozinha, mas agora com Helena trabalhando ao seu lado em vez de contra ela. As duas mulheres haviam desenvolvido um respeito mútuo que era, para Álvaro, um dos sinais mais claros de que ele havia feito a escolha certa. A fazenda prosperou. Não porque Álvaro havia mudado suas práticas de negócio, ele continuava sendo um homem rigoroso e eficiente, mas porque agora havia felicidade nos campos. Os trabalhadores, observando como o proprietário tratava sua esposa, como ele era com seus enteados, desenvolveram uma lealdade que ia além do simples contrato de trabalho. Eles trabalhavam melhor porque acreditavam em algo além de salário. Foi em março do 3º ano de casamento que o corpo de Álvaro começou a falhar. Nada dramaticamente errado. Apenas cansaço que não desaparecia com descanso, dores nas articulações que pioravam com o frio da manhã, uma tosse que não melhorava depois de uma semana. Álvaro ignorou tudo. Ele era um homem que havia aprendido a viver através da dor. Uma década de luto havia ensinado isso bem. Mas Helena notou. Helena sempre notava. "Você está doente", disse ela uma noite, observando-o comer muito pouco do jantar que havia preparado. "Estou bem", respondeu Álvaro. "Você não está bem", replicou Helena, com a teimosia calma que ele havia aprendido a respeitar. "E você vai estar menos bem se não permitir que alguém o ajude." Ele relutou, mas, eventualmente, cedeu aos cuidados dela. Helena o colocou na cama durante o dia, algo que Álvaro odiava, e fez chás de gengibre e mel. Quando a febre começou, ela o manteve fresco com panos úmidos. Quando a tosse piorou, ela o sentou em um quarto cheio de vapor de água fervendo em uma bacia. E, através de tudo isso, Álvaro via em seus olhos o mesmo medo que havia visto quando ela o conhecera pela primeira vez na tempestade. Medo de perda, medo de ficar sozinha novamente. "Eu não vou deixá-la", murmurou ele durante uma das madrugadas, quando a febre estava em seu pior, e ele estava delirando levemente. "Você melhor não", respondeu Helena, segurando sua mão. "Porque eu não sobrevivi à perda de um homem,
para sobreviver à perda de outro. A doença durou 3 semanas. Quando finalmente passou, o médico de Vassouras diagnosticou bronquite severa, complicada por pneumonia. Álvaro emergiu dela transformado, não fisicamente, embora tivesse perdido peso e força, mas emocionalmente. Havia alguns a compreensão clara de que estava vivo porque Helena havia cuidado dele, porque seus filhos o necessitavam, porque a vida que eles haviam construído juntos valia mais do que qualquer indiferença que pudesse adotar em relação ao mundo. Quando ele se recuperou completamente, Álvaro fez algo que não havia feito em anos. Escreveu para o príncipe regente. Sua Alteza, escreveu. Há 3 anos, escolhi um caminho que a coroa desaprovava. Recebi a revogação de meu título como consequência. Hoje quero informar o que não me arrependo. Meu casamento com Helena Duarte Monteverde tem sido a fonte de mais alegria do que imaginei possível. Meus enteados têm se tornado homens de caráter. Minha vida, ainda que fora da graça da corte, é uma vida plena. Desejo apenas que a coroa compreenda que nem toda felicidade pode ser sancionada pela aprovação oficial. Algumas vezes, a felicidade mais verdadeira é aquela que é conquistada através de escolhas que desafiam convenção. Respeito, Álvaro Monteverde Teixeira de Sá. Ele nunca recebeu resposta, mas também nunca foi novamente importunado. Mateus completou seus estudos aos 18 anos. Ele havia passado os últimos 4 anos estudando direito em São Paulo, vivendo com sua tia Isabel e seu marido. Quando voltou, era um homem educado e confiante que não era exatamente como seus pais o haviam conhecido. Eu vou ser advogado, anunciou ele na primeira noite de volta. Aqui na região, há muitas injustiças que precisam ser reparadas, proprietários que exploram seus trabalhadores, contratos que não são honrados, gente comum que não tem acesso à lei porque não tem dinheiro para pagar. Álvaro observava seu enteado com uma sensação estranha. Havia algo de seu idealismo em Mateus, mas também havia algo da compaixão de Helena. Será uma vida difícil, disse Álvaro. Mas será uma vida importante, respondeu Mateus. O senhor renunciou à posição pela qual a maioria dos homens morreria, para ficar com minha mãe, para estar conosco. Pode ser que eu renuncie a outras coisas, se significar que posso ajudar as pessoas que minha mãe veio. Lucas, enquanto isso, se tornou um homem de negócios. Com Álvaro guiando seu aprendizado, Lucas aprendeu tudo sobre o cultivo, processamento e exportação de café. Aos 20 anos ele havia ajudado a implementar um novo sistema de secagem que aumentava a produção em 15%. Aos 22, ele estava negociando diretamente com os compradores em Santos. Havia a possibilidade real de que Lucas em breve teria capital suficiente para começar sua própria operação. Pequeno João, já não tão pequeno aos seus 14 anos, era diferente de seus irmãos. Era mais contemplativo. Passava tempo nos campos, sim, mas também passava tempo lendo. Tinha a habilidade de observar pessoas e compreender seus motivos de uma forma que sugeria uma sabedoria nascida não de experiência, mas de empatia natural. Ele vai fazer algo importante, observou Helena uma noite, observando João ler no jardim enquanto o entardecer caía. Como você sabe? Perguntou Álvaro. Porque ele tem o coração para isso, respondeu Helena. Ele vê as pessoas, não apenas como trabalhadores ou proprietários ou aristocratas, ele vê suas humanidades. É uma habilidade rara. Benedito morreu em julho, aos 73 anos. A morte não foi dramática. Ele simplesmente se deitou em sua cama um domingo à noite, adormeceu e não acordou. O médico disse que era o coração. Álvaro disse que era simplesmente que Benedito havia completado a vida que se propôs a viver e estava pronto para partir. Havia uma centena de pessoas no funeral. Não aristocratas. Tinha pouquíssimos deles ainda dispostos a vir para Santa Aurora. Mas trabalhadores, ex-trabalhadores, pessoas que Benedito havia conhecido em seus 60 anos de vida. Todos vinham contar histórias. Como Benedito havia ajudado sua mãe quando ficou viúva. Como havia ensinado a seu filho o ofício de carpinteiro. Como havia salvado uma criança de afogamento no rio quando ela era jovem. Álvaro não chorou. Ainda não sabia como chorar após aquele primeiro choro quando Gabriela morreu. Mas seu peito era pesado com o peso da perda. Benedito havia sido um testemunha de toda a sua vida.
de seus dias como jovem homem casado com Gabriela, de seu luto quase completo, de seu renascimento com Helena. Agora, esse testemunho havia-se ido. Depois do funeral, Álvaro entrou no quarto de Benedito, um pequeno espaço que havia ocupado na ala de serviços da casa, para coletar seus pertences. Em um baú no pé da cama, encontrou cartas, todas endereçadas a uma mulher em Resende, datadas de ao longo de 50 anos. Nunca havia sido entregue uma letra sequer. Álvaro leu a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Eram cartas de amor. Cartas de um homem que havia amado uma mulher sua vida toda, mas que nunca havia agido sobre esse amor, porque havia responsabilidades, deveres, uma vida já estabelecida que não podia ser facilmente mudada. Álvaro sentou-se no chão do quarto de Benedito e, pela primeira vez em 30 anos, chorou. Não por Benedito estar morto, mas pela vida que Benedito havia vivido, na sombra de responsabilidade, nunca permitindo-se o que Álvaro agora sabia ser o direito fundamental de todo homem: escolher seu próprio caminho de coração. Helena encontrou Álvaro ali, leu as cartas e compreendeu sem necessidade de explicação. Ele nos ajudou, disse ela suavemente. Você compreende isso? Benedito nos ajudou porque viu em nós o que ele nunca permitiu a si mesmo. Ele te ajudou porque via a chance de você fazer o que ele nunca fez. O Império Brasileiro nesse tempo estava mudando. A Guerra do Paraguai havia terminado em 1870, deixando um país diferente do que era antes. Jovens homens que haviam servido como oficiais estavam voltando home com novas ideias. Ideias sobre abolição, ideias sobre reforma, ideias que desafiavam a velha ordem. Mateus, em sua nova prática como advogado, estava na vanguarda desse movimento no Vale do Paraíba. Havia começado a representar escravizados que buscavam comprar sua liberdade. Havia começado a argumentar em tribunal que certos contratos eram ilegais sob as leis mais novas que o Império estava adotando. Havia começado a fazer-se inimigo dos plantadores mais tradicionais e amigo dos reformistas. Álvaro, observando seu enteado trabalhar, via em Mateus a promessa de uma era diferente. Uma era em que não importava se você havia nascido em um palácio ou uma cabana. O que importava era quem você era e o que você escolhia fazer com a vida que havia recebido. Você vai ter problemas, disse Álvaro a Mateus um dia, quando seu enteado veio listar suas preocupações. Eu sei, respondeu Mateus, mas os problemas são necessários. A mudança sempre custa algo. A mudança custa tudo, respondeu Álvaro, pensando em seu título, em seus amigos perdidos, em sua reputação. Mas a estagnação custa a alma. Álvaro tinha 72 anos quando acordou em uma manhã de outono e soube, sem qualquer razão médica específica, que não teria muitas mais manhãs. Não estava doente. Seu coração batia normalmente. Mas havia um conhecimento em seu corpo que era tão certo quanto qualquer verdade que ele havia conhecido em seus 72 anos. Ele não disse a ninguém. Apenas continuou com seus dias como sempre havia feito. Passou tempo com Helena, agora com cabelo completamente grisalho que ela recusava a colorir. Passou tempo com seus filhos, não enteados agora, apenas seus filhos, porque a lei havia sido modificada para reconhecer sua relação legal. Passou tempo com seus netos. Mateus havia casado com uma jovem mulher reformista. Lucas tinha um filho que prometia ser tão engenhoso quanto seu pai. Uma noite, enquanto dormia, seu coração simplesmente parou. Helena acordou quando o corpo ao seu lado ficou frio. Ela não gritou. Ela apenas o segurou e sussurrou contra seu peito. Você cumpriu sua promessa. Você me deixou quando você estava pronto, e não antes. O funeral de Álvaro foi diferente do de Benedito. Havia aristocratas que vieram, nem todos, mas alguns. Havia trabalhadores, havia juízes e advogados. Havia pessoas que ele havia ajudado, pessoas que ele havia ferido, pessoas para quem havia sido apenas um nome em documentos legais. E havia seus filhos, todos crescidos agora. Mateus, que havia se tornado um dos advogados mais respeitados da região, conhecida por lutar pelos direitos dos pobres. Lucas, que havia construído sua própria empresa de exportação de café, mas que frequentemente contradizia os outros proprietários sobre salários mais altos e melhores condições para trabalhadores.
João, que havia se tornado professor, ensinando às crianças da região, filhos de aristocratas e filhos de escravizados igualmente. Mas o que importava mais era Helena. Helena, aos 55 anos, permanecendo na frente de todos em preto, com a dignidade de uma mulher que havia começado na lama de uma estrada e havia se tornado a esposa de um homem que havia renunciado a tudo por ela. Ele mudou o mundo, disse alguém em voz baixa durante o funeral. Não, respondeu Helena, que havia ouvido. Ele não mudou o mundo, ele apenas mudou a si mesmo e permitiu que os outros mudassem também. Às vezes, isso é tudo o que o mundo precisa. Nos anos que se seguiram à morte de Álvaro, a história de seu casamento começou a ser contada de forma diferente. Deixou de ser uma história de escândalo e desgraça para tornar-se uma história de uma escolha corajosa, de um homem que havia dado tudo, sua posição, sua reputação, seus amigos, por algo que ele acreditava ser mais valioso. Os historiadores eventualmente notariam que o Vale do Paraíba, nos anos após 1872, havia experimentado uma transformação social mais progressista do que muitas outras regiões do Brasil. A abolição, quando veio mais calmamente aqui, com menos resistência violenta. Não porque Álvaro houvesse causado isso diretamente, ele era apenas um homem, mas porque seus filhos, crescidos em uma casa onde a dignidade humana era honrada, independentemente de nascimento ou posição, trabalharam para criar mudanças. Mateus, que viveria até 1920, escreveu em sua autobiografia: "Meu padrasto renunciou a um título para permanecer com minha mãe. Muitas pessoas veem isso como uma perda, mas ele viu isso como um ganho." Essa habilidade de reconhecer o valor onde ninguém mais pode vê-lo é algo que ele me ensinou e que eu tentei levar para meu trabalho jurídico. Se cada homem pudesse compreender o que Álvaro Monteverde compreendeu, que a honra não vem do sangue, mas da escolha, então talvez nosso país seria muito diferente. Helena viveu por mais 18 anos após a morte de Álvaro. Ela envelheceu graciosamente, tornando-se a matriarca não apenas de sua família, mas também da comunidade de Santa Aurora. Quando os visitantes chegavam, era para vê-la, para ouvir suas histórias, para receber seus conselhos, para testemunhar a vida de uma mulher que havia sido salva de uma carroça tomba em uma noite de tempestade e que havia se tornado uma força silenciosa de transformação. Ela nunca se casou novamente. Quando perguntada por seus filhos e amigas se não gostaria de companhia, ela responderia: "Eu tive a companhia do melhor homem que conheci. Como poderia aceitar menos?" Ela morreu em seu sono, em um leito em Santa Aurora, cercada por seus filhos e netos, na mesma cama onde Álvaro havia dormido com ela durante 20 anos. O mundo continuava a girar. O Império Brasileiro tornou-se uma república. A tecnologia mudou. Ferrovias, depois automóveis, depois aviões. Os plantadores de café enfrentaram novos desafios enquanto o mercado mudou. Novas fortunas foram feitas e antigas perdidas. Mas a história de Álvaro e Helena persistiu. Não como a história de um escândalo, mas como a história de uma transformação. De um homem que compreendeu que a posição e o poder significavam pouco perto da possibilidade de uma vida genuína. De uma mulher que, começando absolutamente nada, construiu tudo. Suas descendentes, gerações delas, carregaram aquele conhecimento em diante, que o valor de uma pessoa não vem de onde nasceu, mas de quem escolhe ser. Que às vezes, o ato mais valoroso não é conquistar o poder, mas renunciar a ele por algo mais importante. Mateus Monteverde, o filho mais velho de Helena, viveu uma vida que teria feito seu padrasto orgulhoso. Ele não se tornou rico, pelo contrário, gastou muito de sua riqueza herdada em causas legais que ninguém mais tomaria. Representou trabalhadores, representou escravizados libertados, representou mulheres que buscavam mais direitos. Às vezes ganhava, muitas vezes perdia, mas ganhou o que era mais importante: o respeito de homens que compreendiam que havia mais à vida do que vencer. Seus vizinhos começaram a vê-lo não como um traidor de sua classe, mas como alguém que havia transcendido as categorias de classe por completo. Alguém que julgava valor por mérito, não por nascimento. Quando Mateus era um homem idoso, escreveu uma carta a seu filho mais jovem, que se tornaria professor como João. A carta dizia:
Meu caro Paulo, conforme envelheço, sou cada vez mais compreender uma coisa que meu padrasto sabia ao renunciar a seu título. É que o mundo muda não através de grandes revoluções, mas através de pequenos atos de recusa em aceitar o que está errado. Recusa em aceitar que as pessoas podem ser julgadas por sua posição. Recusa em aceitar que o poder importa mais que o caráter. Recusa em aceitar que alguma vida vale menos que outra vida. Seu tataravó compreendeu isso quando encontrou minha mãe em uma tempestade. Ele escolheu ser um homem mais completo, mesmo que isso significasse ser um homem menos importante. Isso é o que eu passo a você. Não uma fortuna, embora haja algo de dinheiro, mas uma ideia. A ideia de que a vida verdadeira não é vivida em salões de baile, mas em momentos de escolha genuína. E que o mundo está sempre esperando por homens que tenham coragem de fazer essas escolhas. Por volta do início do século XX, a história de Álvaro e Helena começou a ser registrada por historiadores. Não como escândalo, mas como um ponto de viragem. Como um momento em que a velha ordem começou a quebrar, não através de revolução violenta, mas através de um homem e uma mulher que simplesmente recusaram a participar dela. Os historiadores notavam padrões. O Vale do Paraíba havia passado por transformações sociais mais tranquilas do que muitas regiões. A abolição havia vindo mais cedo aqui, com menos violência. Havia uma cultura mais forte de educação acessível. Havia uma atitude diferente entre senhores de terra e seus trabalhadores. Muitos fatores contribuíram a isso, certamente, mas havia um fio que passava por todos eles. Era a história de um homem que havia escolhido de forma diferente, que havia mostrado a uma geração que a escolha era possível, mesmo quando custava tudo. Os netos de Álvaro e Helena cresceram em um mundo que era fundamentalmente diferente do mundo de seus avós. O império havia caído, a república havia começado, a abolição havia chegado. As mulheres começavam a lutar por direitos, e em cada movimento, em cada reforma, havia descendentes de Álvaro e Helena trabalhando, alguns como advogados, alguns como educadores, alguns como jornalistas que escreviam sobre injustiça, alguns como simples cidadãos que apenas se recusavam a aceitar as estruturas antigas. Eles carregavam uma lição que havia sido codificada em suas famílias, que a verdadeira riqueza não era dinheiro ou posição, mas a liberdade de escolher sua própria vida. Paulo Monteverde Duarte, neto de Mateus e bisneto de Álvaro e Helena, era professor. Ele ensinava em uma escola pequena no Vale do Paraíba, em um vilarejo não muito distante de Santa Aurora. Seus alunos vinham de todos os tipos de origem: filhos de proprietários de terras, filhos de trabalhadores, filhos de ex-escravizados. Um dia, um de seus alunos perguntou: "Professor Paulo, por que o Senhor nos ensina que todas as pessoas têm valor? Isso é diferente do que nossos pais dizem em casa." Paulo pensou por um longo momento. Então ele contou a história de seu tataravó que havia encontrado uma mulher desconhecida em uma tempestade. A história de como aquele homem havia renunciado a tudo que tinha, seu título, sua posição, seus amigos, porque compreendeu que nada disso importava perto da possibilidade de uma vida genuína e um amor verdadeiro. Contou como aquela mulher, que começou como uma camponesa desesperada, havia se tornado a força mais poderosa na vida de um homem de posição. Contou como seus filhos haviam crescido para serem homens que mudaram sua sociedade, não através de poder, mas através de integridade. "É por isso", disse Paulo a seus alunos, "que eu acredito que todas as pessoas têm valor, porque um dia o mundo foi mudado não por aquele que tinha poder, mas por aquele que escolheu renunciar a ele por algo mais importante." Em 1972, 100 anos após aquela noite de tempestade, um historiador estava fazendo pesquisa em arquivos na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Ele estava procurando por documentos sobre reforma agrária no Vale do Paraíba quando encontrou uma coleção de cartas. Eram as cartas entre Álvaro e o príncipe regente. Eram as notificações de revogação do título. Eram as respostas e contra-respostas. E havia também cartas pessoais, de Álvaro a sua filha Isabel, de Helena a Deolinda, de Mateus a seus próprios filhos. O historiador começou a montar a história, uma história que havia sido quase esquecida.
Uma história de um homem que havia deixado tudo pelo que muitos homens sonham pelo resto de suas vidas. Uma história de uma mulher que tinha ascendido de nada para se tornar não apenas uma esposa de um homem importante, mas uma força na vida de uma comunidade. O historiador escreveu um livro. Chamou-o de O Barão e a Camponesa, Amor e Transformação no Vale do Paraíba. Não se tornou um best-seller. A história de um casal aristocrático ou um escândalo sexual teria vendido melhor. Mas entre aqueles que o leram, o livro criou uma ressurgência de interesse no que havia acontecido naquela região um século antes. As reflexões que o livro provocou eram profundas, porque a história de Álvaro não era, no final das contas, sobre romance. Era sobre escolha. Era sobre um homem que teve que escolher entre o que a sociedade dizia que era importante e o que seu coração dizia que era importante, e escolheu seu coração. Jovens casais visitavam Santa Aurora, que ainda existia como propriedade histórica, procurando o local onde a história tinha começado. Casais que estavam enfrentando suas próprias versões da mesma escolha, onde vivem de formas que a sociedade desaprovava, onde escolhem carreira em vez de casamento, onde amavam de formas que suas famílias não compreendiam, e a história de Álvaro e Helena oferecia um modelo diferente. Não um modelo de rebelião por rebelião. Ele não havia escolhido Helena como um ato de desafio, mas um modelo de alguém que havia colocado a autenticidade antes de convenção. No início do século XXI, a história foi redescoberta novamente. Dessa vez por historiadores que estudavam feminismo, estudando a agência feminina no século XIX. Helena, que havia começado como uma camponesa sem nome em uma tempestade, era agora vista como um exemplo de uma mulher que havia assumido o controle de sua própria narrativa. Ela não havia sido salva pela ação de um homem, embora houvesse sido, mas ela havia transformado aquele salvamento em uma base sobre a qual construir uma vida inteira. Ela havia desenvolvido habilidades, havia criado uma comunidade, havia influenciado uma geração. E havia feito tudo isso não através de herança ou posição, mas através de trabalho duro, inteligência e uma compreensão fundamental de que o valor não é dado, é criado. Em universidades ao redor do Brasil, a história de Álvaro e Helena começou a aparecer em cursos sobre história social, estudos de gênero, filosofia política. Professores usavam-a como ponto de partida para discussões sobre estrutura de classe, mobilidade social e a natureza do poder. Alguns argumentavam que Álvaro havia simplesmente trocado um privilégio por outro, o privilégio de viver segundo seus próprios desígnios, quando mulheres e homens comuns não tinham essa opção. Isso era verdade em alguns aspectos. Outros argumentavam que a história era utópica, que mostrava um cenário impossível de reconciliação de classe que não refletia a realidade histórica. Isso também tinha verdade em si. Mas havia um terceiro grupo que via a história de uma forma diferente, como um exemplo de um momento em que a história poderia ter sido feita de forma diferente, de um momento em que um homem escolheu o caminho menos viajado, e isso fez toda a diferença, não apenas para ele e sua família, mas para sua comunidade e sua região. Alguns anos após a morte de Álvaro, Helena havia começado a escrever, não um diário. Helena nunca havia sido uma mulher que colocava seus pensamentos privados no papel assim, mas cartas. Cartas a seus filhos, cartas a seus netos, cartas que eram instruções e bênçãos e histórias. Essas cartas foram preservadas. E quando foram publicadas no final do século XX, ofereceram uma perspectiva que havia sido ausente até então. Não a visão de um historiador, não a visão de alguém que era aristocrático ou educado formalmente, mas a visão de uma mulher que havia vivido a história. Em uma carta a Mateus escrita quando ela era idosa, Helena escreveu: "Meu querido filho, às vezes as pessoas me perguntam se eu sabia, aquele primeiro dia, que Álvaro se tornaria importante para mim. A resposta é que eu não sabia. Eu apenas sabia que tinha um homem que havia salvado meus filhos. Mas há uma coisa que eu soube desde o início, que ele era um homem capaz de escolher de forma diferente. E essa habilidade, a habilidade de escolher quando seria mais fácil não escolher, isso é a riqueza verdadeira, não dinheiro, não posição, mas a capacidade de olhar para a sua vida, olhar para as expectativas e dizer: não, vou fazer algo diferente. Isso é o que seu padrasto me ensinou.
não através de palavras grandes, mas através de ações simples, que a vida pertence àqueles que ousam vivê-la. No final do século XX, a Fazenda Santa Aurora foi transformada em um museu. Não um museu de grande cerimônia, com velhas coleções de arte e antiguidade, mas um museu dedicado à preservação da história cotidiana de um casal extraordinário que viveu uma vida comum. Havia a cozinha onde Helena havia preparado refeições. Havia o escritório onde Álvaro havia trabalhado em seus livros. Havia a biblioteca onde Mateus havia lido como um menino. Havia as cartas. Havia os registros da fazenda que mostravam como as coisas mudavam sob sua administração. E havia na parede de uma sala uma frase inscrita em português antigo: o valor de um homem não é medido pelo que ele herda, mas pelo que ele escolhe fazer com isso. E a maior riqueza não é aquela que pode ser perdida, mas aquela que é criada através de escolhas genuínas e amor verdadeiro. Visitantes chegavam e se paravam diante dessa frase por longos momentos, porque era a essência da história. Era a razão pela qual um homem havia renunciado a tudo. Era a razão pela qual uma mulher havia superado tudo. Quando historiadores começaram a rastrear a genealogia de Álvaro e Helena, através dos séculos seguintes, eles descobriram padrões notáveis. Seus descendentes, embora alguns tivessem se tornado ricos e poderosos, frequentemente faziam escolhas que eram não convencionais. Havia um descendente que havia aberto uma escola para crianças pobres em vez de aceitar uma posição confortável na corte. Havia outro que havia casado com alguém de uma classe diferente, apesar da desaprovação familiar. Havia ainda outro que havia doado metade de sua riqueza para causas sociais. Não era uma coincidência. Era herança. Não de dinheiro, mas de valores. Uma compreensão transmitida de geração a geração de que a vida verdadeira é vivida nas escolhas que alguém faz quando ninguém está observando. Que o verdadeiro poder não é poder sobre outros, mas poder sobre si mesmo. A capacidade de escolher de forma diferente quando seria mais fácil não escolher. 200 anos após aquela noite de tempestade, um historiador chamado Dr. Ricardo Santos estava pesquisando em arquivos quando encontrou um documento que não havia visto antes. Era uma carta, escrita por Álvaro no seu leito de morte. Nunca havia sido enviada. Estava apenas guardada em um envelope selado com instruções de que fosse entregue a Helena após sua morte. Mas Helena havia guardado-a, sem abri-la, e ela havia passado de geração a geração. O Dr. Santos abriu a carta com tremendo cuidado. O papel estava frágil, a tinta desbotada, mas as palavras ainda eram claras. Minha querida Helena, se você está lendo isto, é porque me fui, mas eu preciso dizer-lhe algo enquanto ainda há tempo para as palavras chegarem ao seu coração. Durante toda a minha vida, eu pensei que o poder estava em ter terras, ter título, ter posição. Quando perdi tudo isto por você, pensei que havia perdido tudo. Mas então compreendi que eu havia perdido nada e ganhado tudo, porque você me ensinou que o verdadeiro poder está em escolher, em olhar para o mundo e dizer: eu vou fazer isto diferente, vou viver diferente, vou amar diferente. O mundo não compreenderá nossa escolha. Muitos ainda irão condená-la. Mas aqueles que realmente veem, aqueles que entendem que a vida não é vivida em salões de baile, mas em momentos de coragem genuína, aqueles compreenderão. Eu não tenho muitas riquezas para deixar para você, mas deixo isto: a certeza de que você mudou um homem. E um homem mudado pode mudar uma geração. E uma geração pode mudar um mundo. Você foi meu salvamento, não o contrário. Compreenda isso quando eu tiver partido. Você não foi salva. Você salvou a mim, aos seus filhos, a todo homem que vir seu exemplo e compreender que uma vida diferente é possível. Com toda a minha devoção, Álvaro. O Dr. Santos ficou sentado por um longo tempo, segurando aquela carta que havia permanecido invisível por 2 séculos. Quando o Dr. Santos publicou suas descobertas em um artigo acadêmico, a história de Álvaro e Helena experimentou uma ressurgência de interesse, não apenas entre historiadores, mas entre o público em geral. Porque a carta, tão pessoal, tão sincera, humanizou 2 pessoas que haviam se tornado quase mitológicas. Em discussões na internet, em salas de aula, em conversas entre amigos, as pessoas começaram a fazer uma pergunta simples, mas poderosa:
qual seria a escolha que fariam? Se confrontadas com a mesma decisão, renunciar a tudo pelo que a sociedade diz que é importante, por algo que seu coração diz que é importante, o que escolheriam? Nem sempre havia uma resposta certa, porque a vida real não é simples. Havia responsabilidades. Havia consequências não apenas para si mesmo, mas para aqueles que dependem de você. Havia sacrifícios reais que não eram românticos, mas havia também algo naquela história que tocava algo fundamental na psicologia humana. A ideia de que a vida poderia ser vivida diferente, de que era possível escolher autenticidade sobre conformidade, de que o arrependimento por uma vida que poderia ter sido vivida era frequentemente maior do que qualquer consequência de realmente vivê-la. E assim, mais de 2 séculos após aquela noite de tempestade no Vale do Paraíba, a história de Álvaro e Helena permanecia. Não porque tinha um final feliz, embora tivesse. Não porque era um romance épico, embora fosse. Mas porque era verdadeira. Porque refletia algo real sobre a condição humana, sobre a possibilidade de mudança, sobre a capacidade de escolher diferente, sobre o fato de que nenhuma pessoa é tão fixada em sua posição que não pode mudar quando compreende que há algo mais importante em jogo. Álvaro começou como um homem que havia jurado nunca amar novamente. Helena começou como uma mulher desesperada em uma tempestade. Juntos, criaram não apenas uma vida, mas um legado. Um legado que dizia, sim, é possível, sim, custa, mas sim, é possível. E aqueles que ouvem a história, seja em um museu, em um livro, em uma sala de aula, ou em conversas entre amigos, são deixados com a mesma pergunta fundamental que Álvaro havia enfrentado naquela noite há 200 anos. Qual será a minha escolha? Porque no final essa é a verdadeira história. Não a história de 2 indivíduos, mas a história de cada pessoa em cada época que tem que decidir: vou viver a vida que é esperada de mim ou vou viver a vida que meu coração diz que é verdadeira? A resposta que você dá àquela pergunta, essa é sua própria história. E como a de Álvaro e Helena importa. Importa mais do que você jamais compreenderá enquanto a está vivendo. Esta é a história de um barão viúvo que salvou uma camponesa desesperada em uma noite de tempestade. Mas não é realmente uma história sobre salvação. É uma história sobre transformação. É uma história sobre 2 seres humanos que se encontraram quando ambos estavam no ponto mais baixo de suas vidas e juntos escolheram subir. A história de Álvaro e Helena não mudou o mundo de forma dramática. Não houve revoluções ou conquistas militares ou descobertas científicas que os tornassem famosos para a história geral, mas mudou o mundo, de formas que se reverberaram através dos séculos, através de seus filhos, através dos filhos dos seus filhos, através de cada pessoa que ouviu sua história e compreendeu que a vida é feita de escolhas e que algumas escolhas importam mais do que outras. Se você chegou até aqui, nesta última página, quero deixá-lo com uma pergunta que Álvaro enfrentou, que Helena enfrentou, que cada um de seus descendentes enfrentou, e que você enfrentará. Quando você acordar amanhã e olhar para a sua vida, será a vida que você escolheu? Ou será a vida que outros escolheram para você? Porque a resposta àquela pergunta, essa é a questão mais importante que qualquer pessoa pode responder.